Olá, boa noite. Que noite agradável, chuvinha, refrescando aí a nossa terra, quente. Nossa, que delícia. Hoje eu tô, assim, super satisfeita porque semana passada eu dei uma descansada no nosso feriado, mas voltei com tudo, trazendo para você o secretário estadual de saúde, doutor Antônio Faleiros. Boa noite, secretário. Boa noite, Aurélia. Que prazer estar aqui com você. O prazer é meu. A gente está sempre falando sobre saúde, mas eu quase nunca falo sobre a saúde pública, mas chegou a hora. Então, o que eu gostaria do secretário hoje? Eu gostaria de falar o que funciona, o que está funcionando mais ou menos, o que não está funcionando, quais são os planos para essa gestão, enfim. A gente precisa dar uma geral na saúde pública e dizer para a população que está aí sofrendo tanto, né, com a carência da saúde, o que eles podem esperar da sua gestão na Secretaria de Saúde, ok? Depois nós vamos receber o Bruno Fleury Filho. Lembra do Bruno? Ele esteve aqui conosco esses dias atrás. Ele não chegou ainda não, mas ele deve estar chegando, deve estar aí um pouquinho atrasado no trânsito. E o Bruno é um especialista em falar sobre economia, em falar sobre política. Ele, na verdade, ele é uma pessoa, ele é um analista político-econômico. Então o Bruno vem aí para falar sobre essa arrecadação de impostos recorde do governo federal, falar sobre as últimas da política, da economia, como é que a gente deve aplicar o nosso dinheirinho que sobra, quando sobra, enfim. Esses são os assuntos do Boa Vida de hoje e é claro que eu estou contando com a sua audiência. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Bem, estamos de volta ao programa Boa Vida ao vivo, falando com o secretário de Saúde Estadual, doutor Antônio Faleiros. Doutor Antônio Faleiros, boa noite, é a segunda vez que o senhor é secretário de Saúde. Como é que o senhor encontrou a saúde nessa passagem de governo? E vamos começar falando, né, dar uma geral mesmo, assim, vamos bater a real. Qual que é o estado geral da saúde? Como é que o senhor encontrou a saúde quando assumiu a secretaria? Olha, eu tenho uma grata satisfação, né, de ser partícipe de dois episódios distintos e extremamente importantes para a saúde pública. O primeiro foi justamente da minha primeira gestão, onde eu assumi em 87 e em 88 houve a Constituição que criou o Sistema Único de Saúde. Então nós fizemos um preparatório para poder construir o Sistema Único de Saúde e a Constituição o homologou e nós então, a partir de 88, demos andamento à formatação, à implantação do Sistema Único de Saúde. E agora, depois de 23 anos, eu volto à pasta, depois de ter ficado completamente afastado da saúde, para poder ver como é que está esse sistema, né? E, a meu ver, existe muito trabalho para se fazer. Eu acho que existem muitas diretrizes que têm que ser mudadas, muita coisa que tem que ser aperfeiçoada. Mas do que foi idealizado e o que é real hoje, a distância mudou muita coisa? Não, veja bem, eu tenho condições de dizer assim, com toda segurança, que o Sistema Único de Saúde é o maior e o melhor sistema de saúde do mundo. Pois é. Não tem nenhum país que tenha um sistema de saúde abrangente, né, universal como o nosso, em que 190 milhões de brasileiros têm o direito à saúde e, às vezes, em certos casos precariamente,
mas em muitos casos com problemas extremamente resolvidos. Você há de convir o seguinte, antes do Sistema Único de Saúde, só tinham direito a ter algum atendimento as pessoas que tinham carteira assinada, que era através do INAMPS. Os demais, a demais população brasileira, cerca de 70%, viviam ou pagavam particular ou então ficavam às custas de entidades filantrópicas, etc. O Sistema Único deu a abrangência a todos. Todos têm esse direito. Antigamente, só para dar um exemplo, né, você, por exemplo, não tinha absolutamente nenhum direito a ter qualquer tipo de medicamento. Ou você comprava o medicamento, ou você era internado para poder tomar algum remédio em regime hospitalar. Mas em regime no dia a dia, você não tinha direito a nada. Hoje, por exemplo, os medicamentos de alto custo são todos eles custeados pelo SUS. Quer dizer, então você tem mais de 130... Isso funciona. Tem mais de 100... É claro que de vez em quando aparece pela burocracia uma falta. Aqui, eu inclusive, no Juarez Barbosa ali, não é? Isso, então, inclusive o medicamento da vovó, qualquer pessoa tem direito a esse medicamento. Qualquer pessoa. Não é só a questão de ter dinheiro, ter mais ou menos, não ter. Isso é um direito nosso. E eu achei fantástico o sistema de entrega. Então, existem muitas coisas muito boas, né? Existe a tecnologia de ponta que o SUS dá e amplia essa oferta de serviços. Existem os programas de saúde básicos, que são programas continuados e que têm dado excelente resultado. Quer dizer, o Brasil, por exemplo, tem, apesar de algumas doenças que recrudesceram, como o caso da dengue, nós precisamos falar sobre a dengue, mas existem problemas com a paralisia infantil, que é uma campanha de vacinação extremamente interessante, que o Brasil, desde 89, não tem mais nenhum caso. Então, você tem ações, programas de saúde, igual, por exemplo, outro exemplo interessante, o programa de AIDS, né, DST-AIDS, que o Brasil é um dos mais respeitados no programa que ele executa e na maneira como ele controlou essa doença. Então, o Sistema Único de Saúde, ele tem uma série de vantagens, de virtudes. Agora, é claro que isso tem que ser continuado, nós temos que dar continuidade. Hoje, o problema mais sério que eu acho que nós temos é do emperramento burocrático, da estrutura burocrática do Estado para administrar hospitais. Acho que o gargalo do problema nosso, da situação nossa, são os hospitais que são ações emergenciais, que não dá para você esperar a burocracia estatal se movimentar para poder ter atendimento. É por isso que o senhor é a favor da terceirização desses hospitais? Então, veja bem, eu quero fazer primeiro um retrospecto para você. A empresa mais complexa para ser administrada é o hospital. Por quê? Primeiro é que ela funciona 24 horas por dia. Segundo é que você não controla a demanda. Um hospital de porta aberta, ele chega a qualquer hora do dia, da noite, um infartado, um acidentado, uma mulher com emergência obstétrica, chega qualquer tipo de paciente e você tem que estar com a equipe preparada e com toda a estrutura montada para ter um atendimento a qualquer hora do dia ou da noite. Então, é uma empresa extremamente complexa. Agora, como é que uma empresa dessa complexa pode funcionar com os amarrios burocráticos que existem na questão de compras, na questão de recursos humanos? Enfim, acho que chegaram à conclusão, desde 98, que precisava ter uma alternativa. E a alternativa criada, e que deu muito certo em vários estados e aqui em Goiás, foi justamente você fazer a gerência dessas unidades através de organização social. Isso deu certo em São Paulo, deu certo na Bahia, deu certo em vários outros estados e em Goiás. O exemplo de Goiás é o Hospital de Urgência de Anápolis e o CRER, que funcionam maravilhosamente bem, dão assistência 24 horas por dia e são hospitais públicos gerenciados por organizações sociais. Como é que está a situação do APA, que é o Hospital de Urgências de Aparecida? O APA foi o primeiro que nós queríamos colocar em gerência de organização social, mas houve uma denúncia contra a empresa que ganhou e nós resolvemos cancelar para poder ter absoluta transparência. Vamos fazer novo chamamento para poder outras empresas se qualificarem, para poder a gente colocar. Aliás, eu quero dizer para você o seguinte, que eu confio que essa empresa que nós cancelamos, ela tem todas condições técnicas para poder gerir o hospital. Mas para não ter polêmica e nem suspeita de qualquer
ilegitimidade do processo, essa empresa nós está resolvemos acusada cancelar. de desvio de verba pública. Mas não foi nada provado. Pois né, é, mas mesmo assim, né, é gato escaldado tem medo de água É claro, fria, né? vamos... Como é que é feita a escolha dessas organizações sociais? Quais são os critérios? A gente faz o chamamento público, isso é publicado no Diário Oficial e no Jornal de Grande Circulação, o Jornal Diário. Essas empresas se credenciam e a gente faz a seleção baseado em pontuações. Pontuações técnicas, pontuações de referência administrativa e financeiras. Então são 3 critérios que a gente usa. Aquela que fizer a maior pontuação é a que será escolhida como a gerente da unidade específica. E como é que... O que está preparado para a gente já fazer o chamamento é o Hospital Geral de Goiânia. O HGG. E o senhor acredita que assim vai ser possível agilizar a administração desses hospitais? Eu vou dar um exemplo para você. Passaram 7 secretários, inclusive eu que já estou há 8 meses na gestão, e tem uma ressonância magnética lá no Hospital Geral de Goiânia que tem 5 anos que não funciona. Pois é, que loucura. Então você imagina bem, aí você pode me perguntar, escuta, mas por que não funciona? Eu não sei te dizer, mas todo secretário tentou colocá-la para funcionar e não conseguiu. Então, se nós não colocarmos uma agilidade, agora você imagina bem o seguinte, uma ressonância dessa, ela pode fazer, vamos colocar por baixo aí, 30 exames por dia. Então você imagina bem quantos milhares de exames que a população ficou sem ser atendida por causa de um aparelho quebrado. Então essa burocracia do serviço público, da administração pública, nós temos que fazer com que ela melhore. E a melhor maneira que tem é o que nós estamos pensando em fazer. É passar o Estado de gestor dessas unidades para um fiscalizador de metas, um programador, um formulador de políticas públicas, de políticas de saúde, de metas de atendimento e depois fiscalizador do cumprimento dessas metas. Mas o grande problema do Estado é justamente a fiscalização. Será possível fiscalizar essas organizações sociais a ponto de sair tudo da forma como a gente está pensando, como deve ser? Primeira coisa é o seguinte, não sei se você já observou, eu gostaria até que a população também atentasse para isso, mas todos os anos vocês podem observar que nessa época do ano, nessa época de seca, nessa época onde a população, principalmente a criança, sofre muito, e o adulto sofre muito também, a terceira idade, mas a criança, é comum um tumulto total no HMI, no matéria infantil. Esse ano, vocês não viram muito isso. Por quê? Porque nós já estamos fazendo que o hospital seja referenciado, seja pactuado o atendimento. Igual fizemos no Hugo. O Hugo você não vê mais macas nos corredores, você não vê mais aquele tumulto. Por quê? Porque nós recebemos os pacientes referenciados. O que significa isso? Quando você entra no sistema e você recebe um paciente, ele já vai com um número de protocolo pronto. Então, a gente já vai saber quanto vai custar aquele paciente para o hospital. Então, é muito mais fácil você fazer dessa maneira e é muito mais fácil você controlar. Então, não tem como haver nenhum tipo de fraude. Porque, por exemplo, o paciente fulano de tal está com pneumonia, precisa ser atendido, ele tem um código determinado e ele já vai indicado para lá para ser atendido e nós já sabemos que ele tem que ser atendido, tem que ser tratado e se ele vai ficar lá um mês, um dia, 2 dias, não nos interessa. O que nós queremos saber é que ele foi atendido. A gente vai chamar o intervalo. Daqui a pouco eu quero entender melhor um pouquinho essa questão da terceirização, até para entender, até para saber como é que vai ser o repasse de verba, qual o montante dessa verba, como que vocês vão fazer esse cálculo. E também depois a gente vai falar sobre bem, porque a chuva está chegando, né? E aí começa o drama. Daqui a pouco a gente volta pra gente. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000.
estamos de volta conversando com o secretário estadual de saúde, doutor Antônio Faleiros. Agora a gente terminou o bloco anterior falando justamente sobre a dificuldade de administração dos hospitais estaduais e por isso o secretário é favorável à terceirização desses hospitais. E eu gostaria de saber assim, secretário, para entender melhor um pouco mais essa questão da terceirização. A questão da matemática, da conta que se faz, aí vocês encontram uma organização social capaz de gestar, capaz de gerir, gerenciar esse hospital. Como é que é feita a parte de grana financeira? Quanto que esse hospital vai ter de repasse do governo estadual? Antes eu gostaria de fazer uma observação aqui, se você me permite, para todo mundo entender. Muita gente fala, olha, estão privatizando a saúde. Não é verdade. O Estado continua presente fazendo a formulação das políticas de saúde. A gestão da saúde é uma coisa, a gerência de uma unidade é outra. Então, você usa, e todo mundo usa, ficou na moda esse termo terceirização. Na realidade, não é uma terceirização. Você faz um contrato de gestão com uma organização social que tem por obrigação já existir e prestar o mesmo serviço em saúde que presta o próprio Estado. Então você faz metas para essa organização social executar. Então veja bem, o que nós temos que fazer primeiramente? É criar o perfil do hospital, é fazer o que a gente chama de modelagem. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo do Hugo. O Hugo é um hospital que ele tem o perfil de grandes traumas. O Hugo não pode atender um apendicite, ele não pode atender uma dor de barriga, ele não pode atender uma dor de cabeça qualquer. A equipe do Hugo, extremamente especializada, uma das melhores equipes que nós temos aqui em hospitais de Goiânia, ela está preparada para atender os grandes traumas. Então, é o acidente de moto, é o acidente de carro, é o grande esfaqueado, é o baleado. Ela está lá para isso, para atender esse tipo. Então, nós fazemos esse perfil. Então, 70% do atendimento no Hugo é de grandes traumas. Então, a gente faz o cálculo da capacidade que o hospital tem para poder fazer o cálculo de quantas cirurgias ele pode executar, de quantas internações ele pode fazer, de quantas vagas ele tem na UTI, de quantas vagas ele tem em cirurgia geral, de quantas vagas ele tem em ortopedia, em cirurgia vascular, em cirurgia geral e em cirurgia neurológica, enfim. A gente faz todo esse cálculo para poder ver o quanto que custa isso para você, com os seus funcionários, e o quanto que uma OS pode dar conta de fazer o serviço com aquele capital que você vai investir. Então, o cálculo é feito desta maneira. Esse repasse, ele vai ser fixo ou ele vai ser flutuante? A ideia em todos os lugares, e a nossa também, é de você passar fixo 90% do valor total que você calculou e os 10% você só passa se ele tiver cumprido a meta. Se ele tiver abaixo da meta que você estipulou, você desconta. Se ele tiver completado a meta, você complementa os outros 10%. Mas a gente sabe que o Estado não é competente nessa questão da fiscalização. Como é que vocês pretendem fiscalizar com rigor esses porque não é tão... muita gente cria, de fato, essa expectativa, e com razão, porque, de fato, fica parecendo que é muito difícil fazer esse controle. Mas quando o hospital é referenciado, como eu te disse, o controle fica mais fácil, porque eu sei quantas pessoas eu encaminhei. É o sistema que encaminha para lá. Então, quando eu estava dizendo para você aquela questão da gerência, eu quero dizer para você a questão da gestão. Então, a gestão do sistema, por exemplo, aqui em Goiânia, ela é do município de Goiânia. O Estado oferece os leitos dos nossos hospitais públicos, né, para o município de Goiânia fazer a referenciamento, fazer a programação, fazer as internações. Então, essa gestão, ela não muda em nada. O que muda, única e exclusivamente, é a gerência daquela unidade, especificamente, com mais agilidade para você fazer compra, com mais agilidade para você fazer substituições de funcionário, porque no serviço público, a dificuldade que nós temos com o funcionário público é justamente esta. Um funcionário, por exemplo, pede demissão. Você não tem como, não tem outro para colocar no lugar. Um funcionário pede licença, entra em licença médica. Como é que você substitui? Você não tem um banco de funcionários para substituir. Então, essa agilidade na administração de pessoal, na administração geral, de compras, de serviços e de fazer com que a coisa funcione no dia a dia, uma organização social tem plenitude para poder fazer e o Estado tem a dificuldade maior. É verdade, mas se vai haver uma quantia X
fixa para essas organizações, será que essas organizações não vão querer economizar no atendimento para ter um lucro maior, não? Claro que corre esse risco, é evidente que corre. Então, será que a qualidade do serviço não vai cair em função disso? Se você não fiscalizar, é claro que pode acontecer. Nós não estamos lidando com vestais também, não. É evidente que as organizações sociais, elas não têm como função lucro, elas são organizações sem fins lucrativos, mas é evidentemente que elas querem se manter. E elas, às vezes, tendo rendimento, tendo lucro, elas têm que reinvestir no seu próprio serviço. Então, a primeira coisa que suplementa isso é, se ela tiver lucro, ela tem que reinvestir no próprio serviço dela. O CRER, por exemplo, ele praticamente fez uma ampliação toda com recursos próprios. Faltou muito pouco para ele completar toda a ampliação que ele fez com recursos próprios. Criou leitos de UTI, criou leitos de internações com recursos únicos exclusivamente dele. Então, ele tem que reinvestir nele próprio. Então, não tem muito sentido a pessoa querer ter lucro pelo lucro. Então, isso é um fator. O outro fator é justamente isso. Nós vamos, é claro, fazer 2 tipos de fiscalização. E todos os estados que têm OS fazem dessa maneira. Você faz uma fiscalização rotineira, mensal, e você faz o acompanhamento das metas. Esse sim é trimestral ou semestral, porque você vai fazer a avaliação dos serviços prestados naquele período e, se houver qualquer tipo de deslize, você faz a recuperação financeira. E qual vai ser a relação entre essas OS e os médicos, e os funcionários, os enfermeiros? Primeira coisa, é um relacionamento muito mais fácil de agir. Por exemplo, quase todas as OS pagam melhor os seus funcionários do que o próprio Estado. Segundo, no caso dos hospitais já existentes, onde existem já funcionários públicos, nós vamos deixar aqueles funcionários que querem ficar para poder trabalhar em via OS. Então, são funcionários públicos, terão respeitado todos os seus direitos, né? Serão remunerados e talvez suplementado com algum incentivo, porque a OS tem direito de fazer isso. A dificuldade que nós temos no funcionário público é esse, porque em todos os lugares, seja funcionário público, ou seja funcionário seletista, você tem bons, excelentes, e tem funcionários não tão bons. Você nunca pode valorizar um individualmente, você tem que ser para todos. Já no caso da organização social, ela tem essa facilidade de privilegiar os melhores, de valorizar os melhores. Então, tudo isso aí são facilidades que uma organização social tem para poder aprimorar cada vez mais o serviço prestado. As pessoas que têm um diferencial maior, que fazem cursos, que se diferenciam, que têm mestrado, que têm doutorado, essas pessoas podem ser muito mais valorizados, o que o Estado não tem como fazer. Porque o Estado tem que tratar todos igualmente. Entendi. Esses funcionários que são do Estado, que passarão a ser da OS, o vínculo empregatício deles continua? Continua no Estado. No Estado. Eu sempre digo o seguinte, os hospitais nossos, o ANA e o CRER, como eles começaram do zero, eles têm 0 funcionários públicos. O ANA é qual? É o de Anápolis. O Hospital de Urgência de Anápolis, Henrique Santilli. Então, lá no ANA e no CRER, não tem funcionário público. Por quê? Porque todos eles foram contratados pela própria organização social. Já os nossos hospitais, eles já têm os funcionários públicos lá. Esses funcionários públicos que não quiserem trabalhar nos nossos hospitais após eles passarem para a OS, eles têm a opção de irem para outro setor que tiver vaga, que a gente estiver precisando. Aqueles que ficarem, eu tenho certeza absoluta que eles vão se sentir muito melhor trabalhando sob a gerência de um OS do que do Estado. Por que eu te digo isso? Porque a maior frustração de um médico, ou de uma equipe médica com todos os seus funcionários, é marcar uma cirurgia, programar uma cirurgia e chegar no dia não ter equipamento, não ter material para poder eles fazer aquela cirurgia. Quantas vezes eu, no dia a dia, vejo as pessoas reclamarem, olha, marcar minha cirurgia, depois de 3 meses, chegou lá na hora, não tinha material, porque houve falta de material, não deu para fazer. Isso é próprio não só dos nossos hospitais, é de vários hospitais públicos. Eu tenho vários exemplos para te dizer, como eu te disse aqui da ressonância do HGG, eu tenho outros exemplos. Tem por exemplo, desde 2005, tem uma UTI no Hospital das Clínicas que não conseguiram colocar em funcionamento até hoje. Então, há exemplos em vários hospitais públicos e não é incompetência do gestor.
é o amarrio, são as dificuldades que tem a administração pública para gerir unidades emergenciais. Aí você me pergunta, mas por que só o hospital? Porque o hospital mexe com vida, é no dia a dia. Quando você vai fazer qualquer outra ação, seja na área de esportes, de agricultura, de educação, você não tem a emergência que tem um hospital. Então, o hospital é diferenciado e tem que ser tratado como tal. A saúde tem que ser tratada desigualmente, ela não pode ser tratada igual outras secretarias, porque você passa no dia a dia a ter emergências que ceifam vidas. Isso é o mais importante. O senhor falou aqui do APA, que é de Aparecida, do ANA, de Anápolis, mas e o restante do estado, doutor? Nós só temos mais um hospital no interior do estado, que é o de Santa Helena. Então, o estado hoje, as unidades públicas dele resumem as unidades de Goiânia, a de Pirinópolis, que temos um hospital lá também, o de Anápolis, o de Trindade e o de Santa Helena e de Aparecida. Então nós não temos mais unidade. O restante das unidades nossas foram todas municipalizadas, porque o SUS preconiza isso, quer dizer, você tem que ter os 3 níveis hierárquicos. E a ação básica de saúde ela é realizada pelos municípios. A ação de média e alta complexidade, o Estado assume, porque é um custo mais elevado e os municípios, às vezes, não comportam esse tipo de custo. Então, os nossos hospitais que estão na mão do Estado são todos hospitais de alta complexidade em termos de referência. Então, é importante salientar isso, porque nós estamos querendo apenas fazer com que essas gerências sejam ágeis, ofereçam serviço de qualidade a qualquer momento aos nossos usuários. E o senhor pretende fazer isso com todos os hospitais estaduais? Todos os hospitais. Todos os hospitais serão repassados por relação social. Bom, até agora, como é que vai ficar a situação do APA? Será feito um novo chamamento. O que nós estamos aguardando é o seguinte, é porque a empresa foi comunicada de que nós rescindimos o contrato, ela tem o direito de se manifestar, ela tem o direito ou não de querer na justiça o direito de participar. Então nós estamos aguardando o tempo que é dado a ela para depois então nós fazer um novo chamamento. E essa OS ela terá quanto tempo de contrato? 1 ano. 1 ano. De ano em ano a gente tem que renovar. Vai ser renovado. Entendi. Secretária... Agora, veja bem, eu quero deixar bem claro para você o seguinte, muita gente às vezes não compreende, porque muita gente fala assim, não, o serviço público é do povo e nós queremos o melhor para o povo. Pra você ter uma ideia, o problema Aurélia, é a gestão, não funciona, gente. A gente tem que tentar eu acho que eu sou favorável, sim. E para você ter uma ideia, eu vou dizer uma coisa para você. Toda a população, quando ela tem condições melhores financeiras, a primeira coisa que ela pede é um novo plano de saúde, é entrar num plano de saúde. Por quê? Porque ela não está, de certa forma, bem atendida com os serviços públicos que estão aí. 52% dos brasileiros são atendidos em hospitais particulares e filantrópicos. Então, se eles são atendidos ali, por que os outros 48 mais pobres da população precisam ser necessariamente atendidos em hospitais públicos? Eles podem continuar sendo atendidos em hospitais públicos, mas com a gerência melhor. A gerência de hospitais públicos hoje não é boa. A gente tem que, na verdade, comprovar essa sua tese de que vai melhorar, né? Dar um tempo para isso. Caso não seja, esse gestor não funcione... Tem que ser mudado. Tem que ser mudado. Olha aqui, em São Paulo já são 77 unidades que estão nas mãos de organizações sociais. Aqui em Goiás, nós temos exemplo. Então, não é apenas uma falácia, é exemplo. Eu acho que eu desafio qualquer pessoa para me dizer que foi mal atendido no CRER ou mal atendido no Hospital de Urgência de Anápolis. O que a gente vê é justamente a qualificação, as pessoas se manifestando quando saem do hospital sobre o atendimento que receberam, todas elas se manifestando satisfeitas com o atendimento ali recebido. Até as pessoas podem trabalhar nessa fiscalização também, né, secretário? Evidente. Porque se não for bom, a gente tem que pôr a boca. Claro. E todos os nossos hospitais, a gente exige que coloca essa maneira de se manifestar, da população se manifestar a respeito se foi bem atendido ou não. Agora, com a chuva começando, quais serão as medidas de combate ao mosquitinho? Pois é. Veja bem, você tocou num assunto extremamente importante para a gente alertar mais uma vez a população. Desde o nosso governo, Marconi Pereira é uma pessoa extremamente antenada com a questão de saúde e nós estamos fazendo um trabalho em conjunto. Ele que me sugeriu dedicar especificamente a dengue, mas o que eu quero colocar é o seguinte, nós tivemos um recrudescimento da dengue aqui em Goiás. O ano passado nós tivemos 115 mil casos de doença, tivemos 94 óbitos.
Esse ano, até agora, nós tivemos 12 óbitos. É muito, a meu ver, ainda, para a gente aceitar isso como natural. Mas o mais importante é o seguinte, é que há uma previsão, pelos informativos epidemiológicos que nós temos, da entrada do vírus tipo 4. Então, o Brasil está na expectativa de ter uma grande epidemia de dengue do ano que vem. Então, se nós não contarmos com a ajuda da população, e eu quero deixar bem claro aqui para você o seguinte, é uma ação ao combate à dengue que não é exclusiva da Secretaria de Saúde, é de cada um do cidadão e da cidadã. Se nós não aproveitarmos agora para poder limparmos os nossos quintais, para poder limparmos as calhas, para poder não deixar nenhum tipo de vasilhame que possa acumular água, nós podemos correr o risco de ter uma nova epidemia o ano que vem. Então, o que nós alertamos a população é para que a gente possa conscientizar todos dessa necessidade da contribuição de cada um para impedir que haja um recrudescimento e a vinda, a entrada do vírus tipo 4 aqui no nosso estado. E a gente tinha que ter também, infelizmente, o brasileiro parece que entende só quando mexem no bolso dele, né? A gente cansa de ver casas abandonadas, com piscinas abandonadas, poços abandonados ali, à mercê desses mosquitos, desses animais, desses insetos. Não tem como punir essas pessoas que não têm esse cuidado, não, secretário? Eu particularmente acho que a gente, antes de fazer punição, que eu acho que tem que existir também, mas a gente dá incentivo, né? Eu estou procurando justamente incentivar. Nossa, a gente criar mecanismo de fazer com que as pessoas cumpram o seu dever, fazendo com que aqueles melhores sejam os melhores. Agora, eu quero dizer uma coisa para você também que me preocupa muito. E eu disse isso ao governador, e nós criamos essa figura do síndico dengueiro por causa disso. No dia que nós criamos a figura do síndico dengueiro, que significa o quê? Cada unidade nossa, nós temos alguém para poder tomar conta daquela unidade, para não ter foco no mosquito. O que eu vi na Globo News um dia? Vi a casa de campo do governador do Rio com foco de mosquito. Então, veja bem, nós não podemos deixar que os órgãos públicos dêem um mau exemplo. Nós precisamos dar o exemplo ao contrário, o exemplo bom, para que a população possa dizer, olha, se o governo está com seriedade, eu também vou assumir a minha função com seriedade. Nós não podemos deixar que haja descrédito, nós temos que fazer o dever de casa, nós não podemos permitir que em hospitais, que em prédios públicos, que em qualquer área pública exista foco de mosquito, para a população reconhecer que ela também precisa fazer o seu papel. Secretário, eu agradeço a entrevista, vamos aqui torcer para que dê certo e para que esses planos de futuro, né, na saúde sejam mais próximos e concretizados, né? Obrigada, meu Obrigado a você. Um abraço. Secretário Domingo vai estar no Diário da Manhã. Compre o seu diário de domingo e leia a coluna Boa Vida. Daqui a pouco, Bruno Fleury estará conosco. Até já. Girl, I'm leaving you to... Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta. Eu quero agradecer ao CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, que está voltando a patrocinar o programa Boa Vida. Obrigada pela confiança. Estamos preparando logo novos casos da odontologia para mostrar a você aqui. Tá certo? Agora eu converso com o Bruno Fleury, ele é economista, advogado, ele é analista político, é uma pessoa do nosso coração. Bruno, o governo federal está aí arrecadando um recorde de tributos, né? Cerca de quase R$ 1 trilhão agora. Estamos aqui em 8, 9 meses
do começo do ano. E aí, o que você acha disso? Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. A questão da carga tributária no Brasil é uma discussão eterna, né? E realmente o Brasil tem a mais alta carga tributária do mundo. 42% de tudo que nós produzimos nós pagamos impostos, né? Outro dia nós tivemos aí uma feira Foi. Onde o pessoal mostrou lá os produtos sem a carga tributária, quanto eles custariam. Inclusive os carros, né? Inclusive combustível, veículos. Combustível. Viver sem imposto é impossível, porque o governo precisa dos impostos para poder fazer face às despesas, investimentos, manter a saúde aqui, né? Eu falei isso, falando aqui agora mesmo. Precisa de recursos para fazer face a essas despesas. O problema é essa arrecadação ser bem aplicada. A população conseguir entender que o imposto que ela está pagando está valendo alguma coisa. Ela está vendo aquilo retornar em termos de prestação de bons serviços. Daí a questão da saúde foi muito bem colocada aqui pelo secretário, um exemplo claro disso. Agora estão lá querendo recriar a CPMF, ou seja, mais um imposto para tentar financiar a saúde. Quer dizer, quando se acabou com a CPMF, não houve nenhum problema de solução de continuidade com a saúde. Não. Ela continuou funcionando do mesmo normalmente, jeito, porque não era aplicado. Com os mesmos problemas quando tinha CPMF. Não mudou nada, não mudou nada. Os problemas são os mesmos. Tem greve de médico, falta medicamento, falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro. Os governos estão tendo que ter um pouco mais de criatividade. Então, não é criando mais impostos que nós vamos resolver o problema. O que o Brasil precisa, e acho que isso está sendo feito com muita competência, aumentou muito a arrecadação, por quê? O governo não precisou criar mais impostos, porque ele hoje é uma máquina muito eficiente. Se tem uma coisa que o governo faz bem é arrecadar. Porque tudo que você faz hoje, você não tem como não pagar imposto mais. Acabou aquela história. Não se consegue mais sonegar imposto no Brasil. Quer dizer, há cruzamento de informações de todo tipo. A Receita Federal cruza todo tipo de informação que as pessoas imaginarem. Ela consegue acessar os dados dos DETRANs do país, ela acessa os dados dos cartórios onde se faz transação de imóveis, ela acessa os dados de todos de cartões de crédito com consumo acima de R$ 5.000, ela acessa as contas bancárias quando há uma movimentação suspeita acima de R$ 10, R$ 15.000. Então, qualquer tipo de... inclusive há um pessoal de informação deles que avalia coluna de jornal, alguma coisa assim. Então, toda aquela ação meio suspeita é passivo de investigação. E como hoje o sistema a informática, né, o sistema informatizado faz com que você consiga acessar qualquer coisa em qualquer lugar, até mesmo não precisa nem você entrar no sistema, eles têm um sistema que daqui ele consegue acessar lá qualquer rede. Isso faz com que a Receita hoje seja a coisa mais eficiente que o governo tem. Eu queria que a educação do Brasil e a saúde brasileira fosse gerida com a mesma eficácia que o governo gere, faz a gestão da arrecadação de impostos. Nós teríamos o melhor tratamento de saúde do mundo e teríamos a melhor educação do mundo. Quer dizer, mas o brasileiro é muito cordato, ele não reclama muito, né? Ele aceita tudo. Você acha que se cada produto tiver ali exposto quanto está sendo pago de imposto, o brasileiro vai conseguir se indignar um pouco e se manifestar e pressionar um pouco, pelo menos, a aplicação desse dinheiro em locais de necessidade? Eu acho que esse é um defeito do nosso sistema, né? Que nós não conseguimos, o brasileiro não consegue visualizar. A gente não tem nem noção de quanto que a gente paga. Qual é a carga tributária de cada produto. Se isso viesse destacado na nota, né, se ele conseguisse ver o preço de custo e viesse destacado a carga tributária incidente sobre aquele produto e depois o preço final, isso era uma coisa para os nossos deputados, né? Um projeto de lei que pudesse ser apresentado para que isso pudesse ocorrer, para que o cidadão fosse informado do que realmente ele está pagando de imposto nesse país. Quer dizer, a única coisa que eles têm consciência é do imposto de renda, porque aquilo vem descontado no rolerite, né, no contra-cheque. Aí ele vislumbra lá quanto ele está recolhendo de imposto de renda. O resto, como está embutido no preço, a maioria das pessoas não se dá conta de que realmente está pagando uma carga tributária extremamente elevada. E assim, por isso que as pessoas são tão pacíficas também, porque elas não têm noção, a partir do momento que se ela compra no supermercado R$ 200, sendo que ela está pagando de produto mesmo R$ 80, vamos supor, R$ 100, 100, né, que você falou 40%, né? Exato. R$ 120,
Então pode ser que aí ela tenha um pouco mais, um instrumento a mais de... E normalmente quem está lutando, debatendo essas questões são os empresários, até por uma questão de sobrevivência. Estão pressionando, fazendo essas feiras, tentando sensibilizar. E o que se tem percebido com muita clareza é que quando os governos conseguem quando o governo consegue adotar alguma estratégia de redução de impostos, a arrecadação acaba aumentando. Um exemplo muito claro, e a sonegação diminui, muitas pessoas saem lá da obscuridade e vêm para a legalidade. E um exemplo claro disso foi o governo ter a coragem de criar aquela figura do empreendedor individual, onde a carga tributária é mínima, né? R$1 de CMS, R$2 de ISS, e o governo conseguiu com isso tirar milhões de pessoas, né? Já atingiu quase 1 milhão aí de empreendedores individuais que se registraram. Então, esse pessoal que estava lá na clandestinidade, na informalidade, sonegando imposto, não pagando nem um centavo, vendendo produto aí nos fundos de quintal, nas feiras, essa coisa toda, quando teve a oportunidade e viu qual é o imposto que ele vai pagar e a oportunidade que ele tem de não ter que ficar escondido, de poder ter um CNPJ, de poder ter um endereço, entregar um cartãozinho para as pessoas e não ter medo da fiscalização, o cidadão foi lá e se formalizou. O simples é uma coisa muito inteligente também. Todo mundo quer estar lá participando do simples. Agora, o que é que o governo tem que usar esses exemplos como modelo para poder dizer, olha, nós precisamos ter um sistema tributário mais inteligente, que diminua um pouco a carga e aumente a arrecadação, não pela alíquota, né, que é diminuir a alíquota, mas pela quantidade de contribuintes que vão passar a contribuir, sonegar menos. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco vamos falar sobre a crise econômica internacional. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Estamos de volta, Bruno Fleury, nosso convidado. Antes eu queria mandar um beijo para o pessoal do Núcleo, que em setembro agora completa 25 anos desde a sua fundação e é um laboratório que vem crescendo a cada mês com a aquisição de novos equipamentos de ponta e equipamentos assim que a mão humana nem chega no material, é incrível. Eu tive conversando, estou fazendo um check-up, lembra, o doutor Cid esteve aqui semana passada, falando sobre hormônios, aí eu falei, faz uma varredura, doutor, dá uma olhada geral aqui nos meus hormônios. Então eu fui lá no Núcleo, fiz os exames e a Heloísa, que é a chefona, né, a esposa do doutor Cid, me mostrou tudo, eu fiquei encantada. Então eu vou chamar a Thaís, que é a patologista, o Núcleo é de médico, né, os donos são médicos, endocrinologistas, e a Thaís é patologista. Então, eu vou chamar a Thaís e ela deve escolher uma bioquímica, alguma coisa assim, só para a gente falar dos exames e da qualidade dos exames que são feitos. Porque a maioria dos laboratórios pegam os exames e mandam para fora. Sabia disso? Então, mandam para fora e depois que vem para cá. O Núcleo não, faz tudo aqui, na maior agilidade, os equipamentos impressionantes. Então, parabéns a vocês, hein? E agora a gente está falando com o Bruno sobre a crise econômica mundial. Bruno, o negócio está feio, né? Olha, você vê que coisa interessante, né? Tá feio o pessoal lá, né? Para nós aqui, nós estamos ainda navegando. Marolinha? Né? Surfando aqui na onda do crescimento ainda. Mas eu estava até falando isso numa palestra que eu fiz hoje, de
que o Brasil fez o dever de casa lá atrás, né? E é interessante a gente viver uma situação dessa agora, não é que nós estamos no melhor dos mundos, o Brasil ainda precisa ajustar muita coisa, mas nós estamos conseguindo, por exemplo, emprestar dinheiro para esses países, né? Quer dizer, eles estão lá na expectativa agora, os países europeus, de que os países emergentes, né, Brasil, China, capitaneando isso aí, comprem os títulos dos países que estão numa situação difícil, lá Grécia, Espanha, Itália, Irlanda, para que esses países possam se capitalizar. Por quê? Porque eles não estão conseguindo buscar no mercado, junto aos bancos. Os bancos estão muito desconfiados de que esses países não vão conseguir pagar as dívidas que eles já têm hoje, que eles podem dar o calote. E isso, se eles fizerem isso, eles vão quebrar uma série de bancos. Então, a expectativa com relação, por exemplo, à Grécia, que é a bola da vez, será que a Grécia vai conseguir honrar os seus compromissos? Se ela não conseguir honrar, o que vai acontecer? Então, a Comunidade Econômica Europeia já adiantou um volume de recursos bastante significativo para a Grécia, mas não foi suficiente. Então, o que a Grécia tem que fazer hoje? O que o Brasil fez lá atrás, na década de 80, quando o Brasil reestruturou seu sistema financeiro, e aí muita gente achou ruim quando fecharam vários bancos, né? Aqui em Goiás, por exemplo, nós perdemos o DEG, o BBC, a Caixeb, e vários bancos privados também fecharam. No momento em que precisava haver um saneamento do setor financeiro para preparar o Brasil para uma próxima etapa. Isso lá fora não foi feito. Então, eles vão ter que sanear os bancos. Alguns bancos vão fechar na Europa, não vai ter jeito. E vão ter que adotar uma política fiscal mais justa, que é o que nós fizemos lá atrás, com lei de responsabilidade fiscal, de uma série de coisas. Tivemos que medir uma série de gastos, equilibrar a receita com despesa, que hoje os estados e municípios ficam aí numa situação seguinte, ninguém pode gastar mais do que 55% da sua arrecadação com a folha de pagamento. Eles vão ter que fazer isso lá. É óbvio que aí você, quando falou o negócio dos impostos, a população brasileira é muito cordata, muito tranquila, não reage, não vai às ruas, né, para reclamar. Não pressiona. Tivemos aí um movimentozinho assim, muito simples aí nesse 7 de setembro com relação à corrupção, mas nada que abalasse os corruptos. Então lá na Europa é diferente. O que a gente está vendo? A hora que a população já percebeu de que vai haver corte nos gastos sociais, que eles vão diminuir, aumentar os impostos. Todo mundo para a rua, quebradeira, enfrentando a polícia e tal. Por quê? Vai ser duro, mas eles vão ter que fazer. O que nós fizemos lá atrás, eles vão ter que fazer. Caso contrário, realmente eles vão ter que declarar isso. Você acha que essa coisa do Brasil emprestar dinheiro para esses países, sendo que tem tantas coisas para serem feitas aqui, você acha isso certo? Na verdade, o que o Brasil está fazendo é o seguinte, o Brasil está com reservas, e essas reservas o Brasil até pode, uma parte delas, utilizar, mas há recurso hoje suficiente para fazer os investimentos necessários. O que o Brasil está tendo hoje, a dificuldade é de aplicar o dinheiro. O que nós temos hoje? Nós estamos tendo problema com o quê? Com licitação, que eu acho que é o fim da picada um negócio desse. Não conseguimos concluir o aeroporto de Goiânia, por quê? Porque tem problema de licitação. Enquanto não resolver essas coisas que são de natureza jurídica, e principalmente acabar com essa história de que tem que morder em toda a licitação, e por isso que eu acho que a ação do Tribunal de Contas e da Controladoria Geral da União e do Estado, isso é muito importante para evitar que essas coisas aconteçam, né, que o nosso dinheiro seja desviado para outras coisas. Isso, né, Bruno? Mudar esse comportamento. Quer dizer, as obras vão acontecer com mais velocidade. E o recurso está aí disponível para que essas obras aconteçam. Nós temos aí uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, né, que vem por aí, e isso vai gerar uma série de obras, uma série de coisas, mas que precisa ser feito dentro de um processo de legalidade, ético, transparente, para que a população possa não só usufruir desses bens que serão construídos, mas sabendo que o dinheiro foi realmente bem aplicado. Agora, nós estamos numa situação bem diferente, porque fizemos o dever lá fora, lá atrás, somos nós que detemos as commodities, ou seja, esses produtos que esses países precisam para crescer. O Brasil é que é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, o Brasil é um dos maiores produtores siderúrgicos do mundo, o Brasil detém aí o setor mineral com produção uma das mais importantes do mundo. Quer dizer, nós estamos hoje com uma reserva petrolífera que nos dá a condição de não só ficarmos autossuficientes, mas de sermos exportadores de petróleo, que isso não passava na cabeça de ninguém há 20, 30 anos atrás. E lógico que isso não foi construído só nesse governo.
Foi todo um processo lá atrás que foi vindo e sendo construído durante vários governos, cada um colocando um tijolo, e que gerou essa situação que nós estamos vivendo hoje. Uma situação que nós podemos atravessar uma crise grande como essa, um certo conforto. e apoiando países que antes eram considerados desenvolvidos. Quem diria que Itália, Portugal, Espanha ia vir pedir ajuda para países como Brasil, Rússia e China. Mas é a realidade atual. E a China, hein, Bruno? A China ama todo mundo hoje. Pois é, mas a China querendo entrar no mercado em igualdade de condições vai quebrar muitos empresários aí. Mas eu acho que a China hoje está muito mais preocupada com o seu mercado interno do que com o externo. O grande lance da China não é exportações, apesar de que ela realmente tem entrado em diversos mercados. Mas a China precisa crescer nesse ritmo que ela cresce, que é um negócio espetacular, 10, 12% ao ano. Nós estamos aqui para crescer 5% aqui e achamos que é muito, olha lá, né? hein? Crescemos até 0, 1% no passado, vamos crescer a 5% e estamos bastante felizes. Mas a China vai cresce a 10, 12% para poder não só gerar emprego suficiente para aquela nação que tem uma população extraordinária, para aqueles que estão chegando no mercado, mas para diminuir um pouco o volume de pessoas que estão no desemprego e na miséria, que é um número também extraordinário. Ela não conseguiu resgatar isso ainda. E lá eles têm um regime muito duro com o povo. Ali é um regime quase de escravidão, viu? E o país tem mudado muito, tem evoluído muito, né? Então tem conseguido fazer com que hoje tem muitas pessoas que são ricas, né? E muitos milionários na China. Quer dizer, o país que realmente conseguiu entrar e fazer produtos de qualidade. Consegue fazer produtos de qualidade, nós estamos recebendo várias, inclusive Goiás está aí atrás de uma fábrica de automóveis chinesa que deve vir para cá, né? Está sendo tentado isso aí. Mas por quê? Consegue fazer produtos de qualidade a preços razoavelmente mais em conta do que outros concorrentes. Isso está sendo importante para poder, inclusive, equalizar preços. Mas a China é o motor do mundo. Os Estados Unidos ainda é uma economia extremamente importante, mas vem caindo assim, de maneira bastante significativa sua participação no comércio mundial. E isso está sendo ocupado por quem? Pela China e pelos países emergentes. É uma virada, né? É uma mudança assim, É uma virada. muito interessante que está acontecendo na economia mundial e nessas transações que são feitas. Que começou não só com essa ascensão dos países emergentes, mas com o próprio processo de globalização. Né? A globalização fez com que essas coisas pudessem, você daqui de Goiás, vender um produto lá na China, sem ter que sair da sua empresa. E incrível essa troca de informações, essa facilidade de comunicação também. É incrível. Isso aí. Até por conta mesmo de... A gente vai ter que terminar, mas nós vamos continuar esse papo, vou te chamar de novo aqui. É por conta da fiscalização que, de uma forma ou de outra, esse mar de lama, essa corrupção que a gente todos os dias ouve falar, isso vai ter que, de alguma forma, isso vai ser coibido através da própria população. Própria informação que nos chega. A informação é que tem... Porque sempre teve, né? Sempre Só teve. Não tinha, era muita informação. Era debaixo do tapete, né? E hoje a gente consegue, pelo menos, visualizar isso. Verdade. Acabou, meu amor. Obrigada pela sua participação. Papo muito agradável. Vamos voltar? Mais Lógico, vezes? com Eu coloquei isso no nosso disposição. site e as pessoas apoiaram, aprovaram. Eu falei, beleza, então a gente está no rumo certo. Vamos em frente. Obrigada, gente, pela audiência. Próxima quarta-feira vai passar rápido. Eu torço para passar rápido, para voltar e falar com vocês novamente. Até lá. Tchau. Programa Boa Vida. Oferecimento Laboratório Núcleo. Cuidando de você. 3223-5000.